Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje, continuando os nossos vídeos sobre fluxo de caixa, como a gente vai identificar o sangramento, tá? Então vamos lá. A gente já fez a planilha, né, de controle de fluxo de caixa, tá? Se o saldo do mês de junho que nós estávamos fazendo, ou o mês que você começou a anotar, der um saldo negativo, vamos identificar quais são os principais pontos de sangramento, tá? Aqui os tipos mais comuns de sangramentos, tá? Então, despesas fixas desnecessárias ou muito altas, tá? Custos variáveis acima do mercado, tá? De matéria-prima ou desperdício, retiradas pessoais sem controle e juros e multas por decorrência de não pagamento de algum boleto ou de alguma conta, tá? Vamos olhar com calma cada um deles para a gente poder identificar esses vazamentos, tá? Como identificar eles? Então, a gente tem na nossa planilha de controle financeiro a aba despesas e custos, tá? Então lá ele classifica, ele tem a classificação e tem por tipo, tá? Então, a primeira coisa é separar tudo que é fixo, tá? Então, tudo que a gente tem de despesa ou custo fixo, tá? É essencial para a minha operação? Existe alguma alternativa mais barata? A gente consegue negociar? Se não é essencial, a gente tem que cortar imediatamente. Então, deixa eu te mostrar na planilha como que a gente pode fazer isso, tá? Aqui na planilha, aqui ó, tá vendo? Na aba despesas e custos, a gente tem o tipo custo e despesa, tá? O que é fixo e o que é variável. Aqui a gente pode filtrar. Então, se a gente vir aqui nessa classificação, nessa setinha, a gente pode classificar, a gente pode filtrar a coluna, tá? Então a gente vai filtrar com o quê? Com o que é fixo, tá? Então ele vai filtrar todas as despesas do mês que são fixas, tá? Nosso exemplo só tem duas, e aí a gente vai olhar uma a uma. Primeira, no dia 1/6, o custo fixo, aluguel e condomínio. É um custo, é a cozinha. Nosso caso é uma doceria, né? Nosso exemplo foi cozinha. Cozinha não consigo cortar. Consigo negociar para diminuir esse valor da cozinha? Entrar em contato com o proprietário, verificar se você consegue algum desconto ou algum prazo para diminuir isso, tá? Esse aqui é um pouco mais difícil, mas ok, não custa nada tentar. Internet, ó, outro custo fixo. A gente tem uma doceria. Precisa de uma internet de 200 GB? Será que não tem alguma promoção mais em conta que a gente consiga diminuir? Internet a gente precisa, porque geralmente vai ter um sistema, vai ter alguma coisa que a gente vai precisar usar a internet. Então, a gente consegue reduzir isso? Então, olhar conta a conta e ver, consigo retirar, consigo negociar, consigo reduzir, tá? Sem atrapalhar muito a operação, tá? Porque a gente não pode correr o risco também de perder essas vendas. Depois, para voltar aqui, é só vir aqui e você pode limpar, tá? Quando você coloca limpar, ele vai mostrar tudo. Ah, não, desculpa. Então vamos voltar aqui, ó. A gente vamos colocar selecionar tudo, ó. Selecionar tudo, ele vai selecionar tudo aqui, ou pode vir um a um, ok. Voltou a nossa planilha, tá bom? Então vamos voltar para a apresentação, tá? Então a gente já identificou, você pode ver também, revisar o que é variável naquela planilha, né? E aí o que você pode ver é fazer uma cotação em outros fornecedores, é uma cotação simples para ver se os preços do seu fornecedor atual atende, tá? Ou tentar pegar algum outro produto, matéria-prima similar, um pouco mais barato, que não impacte tanto no seu produto, tá? Se você comprar muito, tenta negociar um desconto por volume, aquela tática de, em vez de você comprar toda semana, comprar um volume grande numa semana só, porque aí vai economizar o frete do fornecedor, você pode tentar negociar com ele prazos, você pode conseguir um desconto, tá? Então, verificar isso, parcelamento, de repente você consegue, com volume mais alto, você consegue parcelar, tá? Então, o variável a gente geralmente renegocia, né? Outra coisa também, a gente tem que olhar nossa aba de fluxo de caixa, pegar aquelas saídas pequenas e recorrentes, né? Às vezes de dinheiro, né? Então, muitas vezes que eu falei para você, em dinheiro, o dinheiro é o mais fácil de desaparecer e a gente não ter controle, tá? Então, aquelas despesas pequenas, estacionamento, lanche, um chaveiro que foi lá e foi em dinheiro,
ou alguma outra compra recorrente que você sempre tem, que vai em dinheiro, ou vai que não, que, por exemplo, naquele dia não faz muita falta, mas se você somar no mês ou no ano, vai fazer uma diferença, pode ser que te ajude. Então você pode ver esse tipo de conta. Geralmente olhar as despesas que passam desapercebidas, né? Que não são normais, né? No seu negócio para sua operação. Verificar retiradas pessoais. A gente já tem um vídeo específico, o vídeo 6, se você não viu, como separar as contas pessoais da empresa, tá? Essas retiradas têm que ser via Prolabore, ou você vai ter que fazer a distribuição do lucro dos sócios, tá? Então isso daí tem que ser registrado com valor fixo e com data fixa, tá? Para você conseguir programar o seu fluxo de caixa e os seus pagamentos, tá? E aqui tem alguns exemplos que a gente já deu, mas por exemplo, assinaturas fantasmas. Ah, você tem uma assinatura de TV de canal a cabo que passa no seu monitor ali para os clientes ficarem assistindo. Muitas vezes o cliente nem está assistindo, o cliente está no celular. Você pode cancelar essa assinatura, vamos supor, R$ 150 por mês, você vai economizar aí para o ano 1.800, às vezes é um salário de um funcionário, tá? Você pode aproveitar, já que você tirou, você tem a TV, você pode colocar os seus produtos na TV, em vez de ficar colocando assinatura. Muitas vezes quem acaba utilizando são os funcionários na hora do almoço para assistir alguma coisa. Então, assim, esse tipo, você pode até ter mais para frente esse tipo de TV para os funcionários ali ou para o cliente, mas desde que você esteja com seu fluxo ok, sua empresa esteja bem, né? Aqui a gente está falando de um fluxo de caixa negativo, tá? Juros e multas por atraso, pode parecer que não, mas isso acontece muito, tá? Tinha dinheiro na data do vencimento, só que você, por desorganização, não teve tempo, acabou esquecendo de pagar, e aí vai incorrer juros e multa. Então, em média, no ano foi R$ 100 por mês, né? Em média, no ano foi R$ 100 por mês que você teve de juros e essas coisas. Se você somar isso no final do ano, vai dar uns 1.200. Daqui é uma conta simples, tá? Mas se você somar tudo isso no final do ano, dá uma diferença e isso acontece, tá? Muito, eu já vi que isso acontecer muito, e isso vai fazer a diferença para você fazer um investimento, por exemplo. R$ 1.200 dá para você investir em uma coisa muito, uma máquina para você, ou em alguma melhoria na sua loja. Então, se a gente somar tudo isso, são investimentos que a gente pode fazer num sistema, por exemplo, tá? De um RP que vai controlar todas as suas vendas, sua parte financeira, para a gente não usar mais planilha. Então, uma simples desorganização já vai já vai ocasionar juros e multas, tá? Então, se você tem um dinheiro, você não pode deixar de pagar a conta, tá? Se você na semana eu vou viajar, paga tudo antecipado, se organiza, tem um calendário, tá? Não pague juros e multa quando você tem dinheiro, tá? Outra coisa, compra sem planejamento. Então tem que ter um controle de estoque e produção, se você produz o seu produto, tá? Você precisa saber o que você tem de estoque para não fazer uma compra errada. Então, se você não tem um controle, você vai pela experiência, muitas vezes você pode comprar produto a mais, produto a menos. Quais são os seus produtos que vendem mais? De repente você compra produto que não está saindo e deixa de comprar o que está saindo mais, acaba ficando sem o produto para fazer a venda, tá? Fazer compra sem planejamento acaba gerando frete, né? Se você paga frete para o fornecedor, acaba pagando. Então, você pode economizar fazendo essa compra em vez de ser semanal, quinzenal, que aí você pode ter uma economia, que no caso eu coloquei o frete de R$ 200 por entrega, se você faz toda semana, se você fazer quinzenal, tendo esse controle de estoque, você vai diminuir em média aí R$ 400 por mês, tá? Então, o controle de estoque é essencial, tá? Você tem que saber o que você precisa comprar, tá? Para você não comprar errado. Nem a mais, nem a menos. Você comprando a mais, você fica sem caixa. Se você comprando a menos, você fica sem produto para vender. Então, o controle de estoque é essencial, tá bom? A gente pode abordar um pouco mais à frente o controle de estoque, tá? Não é totalmente a parte financeira, mas a gente pode abordar um pouco também o controle de estoque, porque é essencial para um pequeno negócio, tá? Perguntas importantes, né? Para você fazer quando for cortar alguma despesa. Esse gasto é essencial para gerar receita? Existe uma versão mais barata?
Eu posso reduzir a frequência ou o volume, tá? Eu estou pagando juros ou multas recorrentes, tá? Tenho controle do meu estoque e produção? Então são perguntas que a gente precisa responder, tá? Qual que é um plano de ação imediato que a gente pode fazer, tá? Cancelar assinaturas de serviços que não são utilizados, tá? Isso leva 10 minutos para você fazer. Entrar em contato com os serviços e cancelar, tá? Renegociar algum aluguel, contas fixas grandes. Eu sei que muitas coisas a gente não consegue, mas internet, telefone, celular, tá? A gente consegue diminuir, tá bom? É, não custa tentar, a gente tem que tentar negociar isso, tá? Trocar de fornecedores de matéria-prima, tá? Se você encontrar um preço melhor, desde que a matéria-prima também atenda aos requisitos do seu produto, tá? Tentar renegociar prazo ou desconto, aquela parte que eu falei de compra também, quando você tem um controle de estoque, você consegue reduzir a quantidade que você pede, então talvez você consiga reduzir no frete, tá? Aqui são algumas ideias, né? Você pode ter algumas coisas específicas que você consiga identificar também. Tentar eliminar essas retiradas pessoais por pelo menos 30 dias, ou reduzir o mínimo. Eu sei que isso é bem difícil, tá? Porque muita gente depende do dinheiro que entra, tá? Mas se você já tem o seu salário e tem a retirada, tenta só ficar com o salário, tá? E não pegar essas retiradas para tentar diminuir esse fluxo de caixa negativo, tá? Tentar quitar ou renegociar dívidas com juros muito altos, principalmente cheque especial, cartão, né? Então, por isso que a gente fala para não pedir empréstimo, porque se você não se organizar, o empréstimo também vai vencer, vai gerar mais multa e você vira uma bola de neve, tá? Se organize para pagar suas contas. É inadmissível você ter dinheiro e não pagar a conta no prazo de vencimento, tá? Você precisa pagar. Juros e multas vão fazer com que você não invista no seu negócio. Você está investido no banco, tá? Ou no seu fornecedor, né? Porque a multa vai para ele. Então, assim, não pague, tá? Desculpa, pague caso você tenha dinheiro, tá? Não deixe as suas contas vencerem sendo que você tem dinheiro em caixa, tá? Reduzir os desperdícios aí na produção e na operação. Então, você criar alguns procedimentos padrões, tá? Que eu posso passar mais para frente também, como criar isso, depois que a gente terminar essa parte de financeiro e o controle de estoque, tá? Caso você não faça controle de estoque, entre no Sebrae agora, procure algum curso de controle de estoque. Lá provavelmente vai ter um curso gratuito, tá? Isso é super importante, tá? Controle de estoque é um dos corações também do negócio. Se você não controla seu estoque e você compra errado, você pode ter percas. Então você pode estar indo dinheiro aí em compras de estoque, sendo que você tem ou que você está perdendo esse estoque, tá? Tá tendo desperdício nesse seu estoque, tá? Como você vai acompanhar essas ações que você fez, que a gente fez agora, né? A gente vai comparar com o fluxo de caixa antes e depois que você fez essas ações. Aí você acompanha também naquela aba. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar aqui, ó. Espera aí que meu mouse parou. Então aqui, ó, ixi. Então aqui, ó, a gente vai acompanhar, tá vendo, ó? Hoje o nosso custo fixo e despesas fixas estão aqui, ó. Se a gente somar os dois, vai dar 699. Deixa eu ver, eu acho que tem aqui, ó. Então aqui, ó, o custo fixo mais as despesas, 699. Acompanha, vê se isso aumentou, se diminuiu, tá? Dá uma olhada nisso, faz esse tipo de acompanhamento, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Tá, então naquela aba você consegue ver se a despesa e os custos de despesa diminuíram, juros e multas desapareceram, ainda tem, tá? Então verifica, tinha dinheiro para pagar e não pagou, por que que não pagou? Então comece a corrigir essa essa
essa parte dos pagamentos, tá? Que isso vai fazer muita diferença. Parece que não, mas faz muita diferença no final do ano, tá? Em você investir no maquinário, tá? Em você arrumar sua loja, deixar ela mais bonita, tá? S- Tá? Se em 30 dias continuar negativo, talvez seja o caso de buscar ajuda profissional. Eu vou fazer mais um vídeo, além disso, com um plano de 30 dias, tá? Mais específico, tá? Então, resumo. Quais são os principais tipos de sangria, tá? A gente olhou, despesa fixa muito alta, custos variáveis altos, retiradas pessoais sem controle, juros e multas, tá? Como a gente investiga isso pela nossa planilha e um plano de ação imediato, que é cortar algumas despesas e negociar, né? Ter mais prazos, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer um plano de emergência financeira em 30 dias, tá? Se você ainda não fez, faça o nosso Diagnóstico Express, ele é gratuito, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu vou deixar também a planilha já tá, né, no vídeo anterior, na descrição. Eu vou deixar a apresentação também aqui na descrição desse vídeo, tá? E muito obrigado por quem ficou até o final. Meu nome é Douglas, aqui estamos nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se você quer receber mais vídeos, se inscreva no canal. E muito obrigado por ter ficado até o final.